A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia quero meditar aqui juntamente com os amados ouvintes, Juízes, capítulo 2, versículo de número 10, que diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Meus amados irmãos e ouvintes, Deus ele fez uma promessa a Abrão e que ele seria uma grande nação, que ele seria um povo fortalecido. E então Deus pega ali Abrão, muda o seu nome para Abraão, pega sua esposa, Sara, faz com que deles venha Isaque e Ismael, mas a promessa ela é sobre Isaque, pois Ismael era filho da escrava. E depois de Isaque, então vem Jacó e Esaú, onde Esaú ele despreza a sua primogenitura e vende para Jacó. Então Jacó, como já havia sido profetizado desde o ventre, ele dominaria sobre o maior. E sobre Jacó, então, vem as 12 tribos de Israel, dando aí o início a essa nação. Essa nação, ela peregrina até que, em determinado momento da história, há uma grande fome e eles precisam se refugiar no Egito. Esse refúgio no Egito dura 430 anos, onde o povo começa a experimentar grande sofrimento, uma escravidão terrível por parte dos egípcios. E quando o povo de Israel está sendo oprimido ali no Egito, eles clamam ao Senhor, e o Senhor os livra do Egito, o Senhor liberta eles, levando eles a essa terra prometida. O grande líder desta época, Moisés, que liberta ali o povo do Egito, conduz até a terra prometida, entrega as leis, é o grande legislador de Israel, ele morre. E no seu lugar fica Josué. Josué é um homem de Deus, temente ao Senhor, com grande habilidade para a guerra, assume então o povo de Israel. E o povo de Israel entra por Canaã afora, derrota Jericó de uma maneira extraordinária. Eles começam a guerrear e vão tomando toda aquela região que tinha sido prometida pelo Senhor, vão conquistando cidade após cidade. E grandes coisas o Senhor fez por meio deste povo, por meio desta geração. Uma geração que viu grandes coisas, grandes feitos do Senhor, que viu os muros de Jericó virem abaixo, que viram o Jordão se abrir, que viram inimigos poderosos serem derrotados pelo braço do Senhor. Mas a Bíblia nos diz aqui no livro de Juízes que esta geração ela foi congregada aos seus pais, ou seja, morreram. Essa geração morreu. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. No livro de Provérbios encontramos uma ordenança do Senhor: instrui o menino no caminho em que se deve andar. É dever dos pais ensinarem seus filhos com relação ao Senhor. É dever dos pais evangelizarem os filhos, pois os primeiros evangelistas na vida dos filhos devem ser os pais que devem ensinar a criança o caminho correto, ensinar o caminho da salvação, ensinar a palavra de Deus. Mas essa geração que viu todas essas coisas, todos esses feitos, eles falharam, pois não passaram aí esse legado, não passaram aí o bastão para a próxima geração, e uma geração que não conhece ao Senhor se levantou. Então fizeram os filhos de Israel que era mau aos olhos do Senhor, e serviram os Baalaíns, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito,
e serviram outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor. Então, nós vemos que essa geração se desvia, e o primeiro sintoma de um desvio espiritual é a idolatria. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, fuja da idolatria, porque a idolatria é algo muito perigoso. Se nós não estudarmos a palavra de Deus para conhecermos quem realmente o nosso Deus é, nós estamos correndo um grande risco de cairmos na idolatria. Porque se nós não conhecemos o Deus da Bíblia, qualquer Deus com D minúsculo que for nos apresentado, nós vamos achar que é um Deus. Mas o Deus verdadeiro, ele se revela através da palavra de Deus. E nós vemos hoje uma grande luta do inimigo, assim como lá atrás já começou, de fazer com que a geração que vem por aí, as crianças, elas não conheçam ao Senhor. Que elas tenham um crescimento para aprender tantas coisas, às vezes tecnologia, às vezes um inglês, já um idioma diferente. Tantas coisas estão sendo colocadas aí na grade curricular já das crianças, mas os pais, eles têm que ter esse cuidado de ensinar o menino no caminho que se deve andar. Deve contar às crianças os grandes feitos do Senhor, deve preservar a fé, a esperança nessa geração que está se formando. Porque se a nossa geração falhar em passar o bastão, uma geração que não conhece ao Senhor se levanta. E uma geração que não conhece ao Senhor, quando se levanta, traz desgraça para a nação. A Bíblia diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Muitas nações são amaldiçoadas na face da terra porque não conhecem ao Senhor, porque servem a demônios, porque servem a deuses pagãos, deuses que escravizam o ser humano, que corrompem a natureza humana com práticas imorais. Mas o verdadeiro Deus, ele restaura o ser humano na sua essência. Deus verdadeiro, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz gozo, ele traz vida e vida em abundância. Que nós, meus amados irmãos e ouvintes, venhamos a ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que não se levante uma geração que não conhece o Senhor, porque uma geração que não conhece o Senhor é desgraça para o mundo inteiro. Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.